Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Olá, pessoas, bem-vindos ao Quero Jobs. No programa de hoje temos a presença do maravilhoso Brian Penido Ross, do Grupo Tapa. E Brian, bem-vindo, obrigada pela tua disponibilidade. De nada, tudo bem, disponha. Brian, eu queria conversar com você aqui nesse espaço para saber como é que foi a tua trajetória, né, até desde quando você se profissionalizou como artista, como é que foi a formação de grupos, como é que você entrou no Tapa, como é que foi o começo do Tapa e saber como é que você chegou até hoje, aonde você está. Você pode dividir com a gente um pouquinho essa história? Sim. No início, Deus disse Fiat Lux. Vai ser longo isso. Eu comecei a fazer teatro no colégio, através de uma professora de português. E o meu colégio, por acaso, tinha muita gente que depois virou artista. Não sei por quê. O colégio lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, eu estudava lá a Paula Toller, lá do Kid de Abelha, estudou lá o Hubert, do Cacete Planeta, Luiz Fernando Lobo, que é diretor de teatro no Rio de Janeiro. Eu tinha muito artista lá, o Diogo Vilela. Olha. Diogo Vilela estudou lá, não sei porquê, calhou de um colégio. E aí a gente começou a fazer teatro no colégio, no ginásio ainda. E aí fizemos o ginásio, fazendo teatro amador, a gente ensaiava no colégio. Depois, quando a gente passou lá para o científico, chamava científico, é o segundo grau, né? Continuamos fazendo teatro amador, a gente se reunia no salão de festa do prédio do Luiz Fernando Lobo e começamos a fazer aula, fizemos aula até de mímica com a Denise Stoklos. Denise Stoklos tinha voltado da Inglaterra e estava dando aula de mímica. E éramos alunos do Luiz de Lima, um ator português radicado no Brasil, que tinha estudado na França. E ele dava aula de interpretação para a gente com peças do teatro absurdo. Então, eu aprendi interpretação com o Ionesco. Uau. E eu acho que é daí que vem a minha paixão por teatro absurdo até hoje. A gente tinha aula de interpretação com o Ionesco e com o Rostand lá, o Cyrano de Bergerac. Então, fui fazendo colégio, fazia aulas, a gente gostava, mas era amador. Quer dizer, na realidade, a gente já tinha descoberto que a gente queria fazer isso, mas a gente era muito jovem, né? Não podia nem pensar em fazer isso, né? A primeira vez que eu vi um teatro adulto, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos, foi antes disso, né? Foi aí que a gente começou a fazer o teatro amador. O colégio também levou a gente para ver uma peça e era sobre Fernando Pessoa. Era o Cláudio Cavalcanti fazendo Fernando Pessoa e Heterônimos. Eu me lembro que eu saí do colégio, passei numa livraria, comprei um livrinho dos melhores poemas do Fernando Pessoa, fui para casa, li de tarde e de noite fomos para o colégio, eu tinha 13 anos, e foi um encantamento aquilo. Então, a partir daí, eu comecei a ir ao teatro. Eu e esses amigos começamos a fazer teatro no colégio e começamos a ir ao teatro. E aí a gente não sabia nada, então a gente pegava lá o jornal e via tudo. Vamos nessa peça, depois vamos nessa peça, depois vamos nessa peça. E aí a gente foi descobrindo os atores que a gente gostava, os diretores que a gente gostava. Foi uma coisa assim, muito prática. Uhum. Aí fiz teatro ao longo do científico e aí fui fazer vestibular. No ano do vestibular não fiz teatro. Entrei para engenharia na PUC do Rio de Janeiro. E voltei a fazer teatro, fiz teatro durante a faculdade inteira.
E esse grupo de teatro que eu tinha feito lá na escola chamava Grupo Boca de Cena. A gente começou a se apresentar em 76, para você ter uma ideia. Tem tempo. E em 76 a gente começou a fazer. E aí eu conheci o Grupo Tapa em 80, nos bastidores do Teatro Arthur Azevedo, lá do Rio de Janeiro, que é em Campo Grande, que é longe. Longe, você tinha que pegar... Você ia até a estação de trem, pegava o trem, fazia uma baldeação na estação Japeri. Quem conhece Tim Maia conhece essa baldeação. Pegava um outro trem, era muito longe. É como se fosse... É o bairro mais longe do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é comprido, assim, né? Uhum. É o bairro mais longe. Aqui em São Paulo, eu não sei qual é o bairro mais longe. E a gente ia para lá, a gente fazia forças-tarefas. Então, a gente ia para lá 2 vezes por semana, cada grupo, para divulgar, botar cartaz, passava nos colégios, falava com os professores, passava em turma, tinha que divulgar. Maravilhoso. E nesse trabalho de divulgação, eu conheci lá o pessoal do Grupo Tapa, que estava ia estrear uma peça infantil lá. Ia estrear uma peça infantil lá e eu estava fazendo uma peça adulta. Eu estava fazendo uma peça... Eram 3 textos curtos. Chamava 2 Proveitos no Saco Só. Eram 2 textos do Arthur Azevedo e O Amor por Anechins e Uma Consulta, e um texto do Milão Fernandes chamado Do Tamanho de um Defunto. Então, a gente estava divulgando lá a peça e encontrei lá o pessoal do Tapa também divulgando a deles. Eles estavam com uma peça chamada Apenas um Conto de Fadas. E aí fizemos assim, uma certa amizade, todo mundo jovem, etc. e tal. Aí um dia eu cheguei mais cedo para ver a peça do Tapa, Apenas um Conto de Fadas. Era magnífica, era muito boa. Era uma peça baseada no Thackeray. Apenas um Conto de Fadas? Não, desculpa. O Anel e a Rosa, do Thackeray. Foi uma adaptação de um romance do Thackeray, O Anel e a Rosa. E eu fiquei fascinado. É uma peça infantil que tinha até flashback. Começava a contar a história, depois contava... Acho que as crianças não entendiam o Xonga, né? Com flashback. Eu fiquei fascinado. Aí ficamos amigos, né? Ficamos amigos, porque, embora estivéssemos fazendo teatro lá em Campo Grande, nós éramos todos lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, eram todos classe média, alta, todos estudantes da PUC. Né, Então, porque, na realidade, no final dos anos 70, lá no Rio de Janeiro, começou a ter um movimento de teatro em grupo, feito por jovens da classe média. Então, tinha o Asdrubal Trombone, que era Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé, tinha o pessoal do Despertar da Primavera, que tinha Miguel Falabella, Maria Padilha, tinha muitos grupos jovens que começaram a fazer teatro na universidade. Então, assim, nos pilotis da PUC do Rio de Janeiro, durante os intervalos das aulas, tinha ali a Blitz começou ali também. A Fernanda Abreu era da PUC do Rio de Janeiro. Então, ali tinha uma música, ali estava o Asdrubal fazendo um sketch. Era um movimento artístico de jovens da classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro, que aconteceu nos anos 70. Então, era natural essa coisa de teatro em grupo. Não era uma coisa específica do Tapa. Pipocavam grupos, muitos, e a gente sabia que tinha que começar a fazer teatro longe. Não ia conseguir um teatro no Leblon. Uhum. Então, a gente começou teatro lá em Campo Grande. E pouco depois o meu grupo acabou, o Boca de Cena acabou, e em 82 eu fui convidado pelo Eduardo para fazer uma peça lá deles, um infantil chamado Tempo Quente na Floresta Azul. E, quer dizer, eu não sou fundador do Tapa. O Tapa é de 79, mas eu só entrei em 82. Quando eu entrei, o Tapa tinha 3 anos.
Então, o que eu vou te contar sobre o Tapa é o que me contaram, que ele teve uma fase amadora de 5 anos, de 74 a 79, na PUC do Rio de Janeiro, estudantes da PUC. Então, o Eduardo fazia jornalismo. Aliás, o Eduardo fazia economia, depois ele passou para jornalismo. O Guilherme fazia história, a Denise fazia biologia. Então, era um grupo que fazia teatro amador, né? Por isso que TAPA se chama Teatro Amador, Produções Artísticas. E aí, alguns desses jovens, quando acabaram a faculdade, a maior parte seguiu as suas carreiras, um foi ser jornalista, outro foi ser... E um grupinho gostou, né? Queria ficar como profissional. Então, ingressou em 78 num grupo lá do Teatro dos Quatro, num curso lá no Teatro dos Quatro. E nesse curso Teatro dos Quatro, que eu não fiz, em 78, conheceu outras pessoas e aí veio a fase profissional do Tapa. A partir de 79, a primeira peça foi apenas um Conto de Fadas, que eu não assisti. A segunda peça foi uma peça por outra, que eu também não assisti. E a terceira peça foi a primeira que eu assisti, que era O Anel e a Rosa. Uhum. Então, aí entrei... Mas eu ainda fazia faculdade. Então fiz teatro a faculdade toda. E aí, quando acabei a faculdade, em 82, eu acabei a faculdade, eu resolvi, então, entrar no mestrado, porque a combinação lá em casa é que, enquanto eu estivesse estudando, eu não precisava trabalhar, né? Então, eu falei, opa, vou entrar no mestrado. Consegui 2 bolsas da CAPES e do CNPq, nunca ganhei tanto dinheiro na vida, e fui fazer matemática, fui fazer mestrado em matemática no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Aí, em 83, eu fiz mestrado em matemática aplicada, mas só fiz os créditos. Aí tinha que fazer a tese, aí não dava, né? Não dá para fazer uma tese em matemática e fazer teatro. Uma prioridade era o teatro. Sim. Aí, início de 84, eu falei para o meu pai que eu ia ser ator e foi um dia difícil, inesquecível, que provavelmente todos já passaram na vida, de você ter que informar a sua família. Ainda mais que ele tinha pago uma universidade particular. Bom, então eu passei a fazer só teatro em 84. Então eu não sei dizer quanto tempo tem de carreira. Eu não sei se a primeira peça que eu não sei dizer se pisei no palco pela primeira vez em 76. Larguei tudo para fazer teatro em 84. Levo o teatro a sério desde antes, já fazendo aula, já fazendo... Então, eu não posso dizer... Bom, pelo menos 84, se eu larguei tudo para fazer teatro, então tem que ser 84, no início da minha carreira. Aí ficamos lá no Rio de Janeiro. A gente ensaiava do playground do edifício da Priscila Rosenbaum. Priscila Rosenbaum foi casada com o Domingos de Oliveira durante mais de 30 anos e fez muitos filmes, mas ela era do Tapa. E ela era a mais riquinha do grupo. E o pai dela, ela morava num prédio chique no Leblon, e tinha um andar inteiro que era salão de jogos e playground, mas não tinha crianças no prédio, só tinha senhores. Então ficava um andar inteiro do prédio vazio. Tinha mesa de ping-pong, mesa não sei o que lá, e tinha playground, parquinho, não sei o que, vazio. Então a gente se apossou daquele andar e ficávamos ensaiando ali. Maravilhoso. E ficamos, o pessoal do prédio nos adotou, porque eles ficavam ouvindo as nossas peças, a gente fazia peças clássicas, então às vezes eles mandavam um lanchinho. Ai, que delícia. Estamos gostando, nós fomos adotados e ficamos anos estudando ali eu saía da faculdade, eu saía do mestrado e ia para o playground Aí a gente não sabia atuar e o Eduardo não sabia dirigir. Então a gente aprendeu a atuar sendo dirigido pelo Eduardo, e o Eduardo aprendeu a dirigir dirigindo a gente. A gente fazia aula o dia inteiro, né? Então
só que fazia sapateado no Jardim Botânico, fazia canto lírico no centro da cidade, fazia aula de corpo com a Angel Viana em Botafogo. Então, sai da faculdade, pega um ônibus, vai ali, faz o sapateado, depois corre para ensaiar na Priscila, no outro dia sai da faculdade, vai no centro da cidade, tem aula de canto lírico, vai para a Priscila para ensaiar o dia inteiro, tendo aula de voz, e a gente fazia aula em grupo. Essa que era a vantagem, né? Você chega numa professora de corpo, que é a Angel Viana. Assim, Angel, nós queremos fazer aula com você. Nós somos 14. Você faz um precinho especial? Claro. E ela abria um horário para a gente. Ai, que incrível. Eu tinha a turma do Tapa, que era na hora do almoço dela. Sei lá, era 12:30. Uhum. Ela abriu um horário para a gente fazia aula de corpo da técnica Klaus Viana com a Angel Viana. Nós todos juntos fizemos jazz com Cláudio Gaia, do Dizzy Croquettes. Fizemos aula de voz todos juntos com a Ana Frota. Então, a gente chegava em grupo, nós somos 14, e todo mundo achava muito bacana, um grupo de todo mundo jovem, chegava lá e todo mundo falava assim, pô, claro, a gente faz um precinho especial para vocês. Fazia aula e ia ensaiar na casa da Priscila. Aí, o que a gente fazia? A gente não sabia nada de teatro, né? Então, eu falei assim, vamos estudar teatro. Como é que a gente estuda teatro? Fazendo. Então, a gente pensa, quem é o primeiro autor brasileiro? Martins Pena. Lemos o Martins Pena. Vamos fazer cenas de Martins Pena. Dividia os 14, vocês 3 fazem a cena, vocês 3, a gente se dividia e apresentava para os outros. Uma cena do Martins Pena, outra cena, e a gente olhava, aí o Eduardo falava, não, eu acho isso. Estudamos Martins Pena, estudamos François Júnior, estudamos Arthur Azevedo. As peças curtas do Machado de Assis, a gente montou todas. Uau. Mas para apresentar para a gente, não é? Sim. Para estudar. Maravilhoso. Então, era prático. Então, a gente foi indo assim e... Aí, assim, a peça que a gente ia fazer mesmo, aí a gente ensaiava geralmente um ano. Tá. E aí apresentava a peça, conseguia um horário no palco, mês e meio. E aí a gente estava um ano e apresentava mês e meio. E era assim, mas a gente estudava. E a gente foi criando os nossos próprios exercícios. Então, pegava alguns... Tinha um italiano que vinha dar um workshop no Rio de Janeiro. Então, 2, 3 se matriculavam no workshop do italiano, fazia o workshop do italiano, fazia, olha, tinha um exercício muito legal de corpo, que era mais ou menos assim. Aí ele falava. Aí a gente fazia, não. E aí a gente pegava a ideia do workshop do italiano e dava uma brasileirada. Então, os nossos exercícios são todos inventados por nós, canibalizados de exercícios que aprendeu aqui e ali. Então, se perguntaram, o grupo Tapa é stanislavskiano? O grupo... Não. O grupo Tapa é da linha de Brecht? Não. O grupo Tapa... É um pupurri. É um pupurri com... Os nossos maiores orientadores foi a técnica de Klaus Viana, de corpo, Glorinha Mottmiller, de voz, foi que a gente teve mais tempo, e o professor do Eduardo tinha sido o Amir Haddad. Então, o Eduardo se baseava muito no Amir Haddad, no Sérgio Brito, para começar a dirigir, e etc. e tal. Aí ficamos lá no Rio de Janeiro até 86. 86 fizemos uma peça chamada O Tempo e os Conways, que foi um fracasso no Rio de Janeiro. A gente estreou no Carnaval, no Teatro de Ipanema. Nossa, no Teatro de Ipanema, no Carnaval. Não foi ninguém. Aí o Eduardo teve a ideia de vir procurar um teatro em São Paulo para ver se recuperava a grana. E aí viemos para a Aliança Francesa, conseguiu a pauta da Aliança Francesa, ficamos lá 6 meses, a peça foi um sucesso. Aí resolvemos nos instalar para cá. Chegamos à conclusão que o teatro de grupo era em São Paulo. São Paulo tinha um teatro de grupo muito forte, porque no Rio de Janeiro tinha a Rede Globo, né? A Rede Globo quase que impede o teatro de grupo.
E aí a gente veio para cá e ficamos. Estamos aqui. Eu me mudei para São Paulo no dia 1º de abril de 87. Então, eu tenho mais tempo de São Paulo. Com 27 anos eu me mudei. Tenho mais tempo de São Paulo do que do Rio. Bom, eu acho que eu já falei muito. Acho que já deve estar bom essa história de Noé. Imagina, é uma delícia ouvir isso, porque é muito inspirador, sem dúvida, né? Tem muita coisa que vocês fizeram que serve de ideia para quem está, sei lá, buscando o que fazer agora, né? Seja porque é recém-formado ou está tentando encontrar novos meios de como se reorganizar no meio de tudo isso, né? Eu queria saber como é que foi o começo do Grupo Tapa aqui em São Paulo, né? Como é que foi, assim, porque a gente já teve uma oportunidade de conversar, tanto nós como eu já tive a oportunidade de entrevistar outras pessoas do grupo, e eu sei que o início, né, de vocês começarem a dar aulas, como é que foi essa decisão de vocês? Como é que surgiu isso? A nossa vida para cá foi uma maluquice digna de quando você tem 20 e poucos anos. A gente tinha uma produtora chamada Márcia Fasano, irmã do galã Vitor Fasano, ele era galã da Globo na época. E ela era uma produtora. Então, em 87, ela conseguiu uma permuta num hotel que ficava lá em São Bernardo do Campo. Chamava Park Plaza. Era um hotel 3 estrelas, era um hotel bacana, mas em São Bernardo do Campo. Então, nós todos viemos em muitos, nem sei quantos viemos, porque a gente veio, em 86, o Templo Condes foi um sucesso, né? Então, a Aliança nos convidou para fazer residência lá. Então, voltamos para o Rio e falamos assim, vamos levar o nosso repertório. Então, nós levamos duas peças que a gente tinha apresentado lá no Rio, que era uma peça adulta chamada Viúva por Honesta, do Nelson Rodrigues, e uma peça infantil chamada Pinóquio, com músicas de Francis Haim. Repara que a gente era jovem, mas contratamos o Francis Haim para fazer as músicas. Pensando o que com a gente? É lindo. Então, nós viemos com duas peças para apresentar aqui. Então, nós viemos, sei lá, uns 18. Então, ela conseguiu, sei lá, 9 quartos, 10 quartos duplos lá no hotel, lá em... Viemos e viemos no dia 1º de abril, né? De abril a julho, abril, maio, junho e julho, nesses 4 meses, nós apresentamos as duas peças, o Pinóquio e o Viúva por Honesta. Quando chegou em julho, a maior parte dos cariocas voltou para o Rio. Tá. Eles vieram fazer uma turnê, eles não queriam se mudar. Entendi. Alguns que falaram assim, puxa, podia ficar aqui. E aí ficamos um pequeno núcleo, que é Eduardo Tolentino, Guilherme Santana, Denise Weiber, Clara Carvalho, eu, Hernani Moraes e Charles Miar. Ficamos em 7 e ensaiamos a próxima peça, que era uma peça por outra, e entraram os 2 primeiros atores paulistas, o Zé Carlos Machado e a Lili Fonseca. Então, esses 7 ficamos, depois o Charles Miara foi embora, ficamos nós 6. Nós 6 ficamos e continuávamos não tendo aula, só que agora a gente tinha uma sede, que era o Teatro da Aliança Francesa. Então, a gente tinha aula no Aliança Francesa. Então, a gente teve aula de teoria com a Mariângela Alves de Lima, lemos a poética de Aristóteles, a poética de Horácio, tivemos aula de teoria com Marco Antônio Guerra, tivemos aula prática, tivemos aula de Tai Chi, tivemos aula de corpo com a Neide Neves, tivemos aula da Ópera de Pequim, a gente fazia aula, ensaiava e apresentava à noite. Então, a gente acordava lá em São Bernardo, saía lá do hotel às 10 horas da manhã,
tomava um café, saía, ia para a Aliança Francesa, e tinha aula, tinha ensaio, de noite tinha peça. Almoçávamos por ali, era pá, 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 e ficamos. E isso ainda foi em 87, 88, aí tem um repertório grande, fizemos muitas coisas. E a gente era petulante, a gente convidava as pessoas, né? O Tempus Conner, a gente convidou a Beatriz Segal. A Beatriz Segal topou. Então, o Tempus Conner, que a gente tinha feito lá no Rio de Janeiro, a senhora Conner, que era uma atriz mais velha, tinha sido a Araci Balabanian. Uau. E aqui a gente convidou a Beatriz Segal, ela topou, todo mundo achava simpático, um grupo jovem. E em 88 a gente convidou Paulo Otran para fazer uma peça do Ibsen, Solness, o construtor. Então a gente foi fazendo o nosso nome aqui no Rio de Janeiro, ocupamos a Aliança durante 15 anos, ensaiamos muito, e os grupos de estudos começaram lá para 90, lá capitaneado pelo Guilherme Santana, que sempre tinha dado aula de teatro. O Guilherme Santana sempre foi professor de jogos teatrais, de teatro, e lá no Rio de Janeiro ele já era professor, trabalhou muitos anos num colégio para adolescentes, e daqueles professores que bota os alunos no carro, leva para assistir a peça infantil, leva para não sei o que, não sei o que lá. Então, o Guilherme Santana sempre tinha dado aula. Nós não. Então, o Guilherme Santana falou assim, vamos fazer aqui um grupo de estudo aí também, né? Então, capitaneado pelo Guilherme Santana, pela Denise Weinberg e pelo Paulo Giardini, irmão da Eliane Giardini, eles começaram a fazer oficinas do Tapa lá no Teatro da Aliança Francesa. Isso em 90. Eu não era professor, eu era só do grupo. Eles começaram, acho que em 90 ou 91, não sei bem aí, tem que falar com o Guilherme Santana para saber a data sharp. E começou a ter muita gente. A gente já tinha feito um nome aqui em São Paulo e começou a ter muita gente. E aí muita gente passou por lá, e Sandra Corvellone, muita gente que depois entrou para o Grupo Tapa, né? Sandra Corvellone, André Garoli, Paulo Marcos, Bruno Perillo, tantos, Lilian Blanc, tantos e tantos e tantos e tantos. E então, os grupos de estudos, aí o Paulo Giardini foi-se embora para o Rio de Janeiro, a irmã dele, né, estava no Rio de Janeiro, ele foi ser administrador do teatro lá do Paulo Betti na Gávea, então ficou só Paulo, Denise e Guilherme. E em 99 a Denise saiu do Tapa, ela saiu, em 99 ela saiu do Tapa. Então, o Guilherme ficou sozinho. Aí ele me convidou, vamos dar aula comigo? Eu falei, mas eu nunca dei aula, cara. Eu dirigia. Eu aprendi a dirigir, primeiro sendo assistente do Eduardo. Fui assistente de várias peças, quando o Eduardo estava dirigindo, ficava de assistente, muitas peças. Depois eu co-dirigi com o Eduardo. Eu dirigia. Teve uma peça que eu dirigia segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã. E sábado o Eduardo ia ver. Aí corrigia os atores e corrigia a mim e o diretor. Então, legal. Até que eu comecei a dirigir sozinho. A primeira peça que eu dirigi foi O Noviço, em 94. Então, em 99, o Guilherme falou, vem dar aula comigo. Eu falei, mas você não se dá aula, cara. Você dirigir, você atuar, você dá aula. Eu te ensino. E então, fui aprendendo a dar aula com o Guilherme, que dava aula desde sempre. Então, eu e o Guilherme já damos aula junto desde 99. Então, já tem 20 anos. Estamos no 21º ano. Maravilhoso. E é isso. A gente sempre priorizou dar aula para profissionais. Eu, principalmente. O Guilherme até dá aula para não profissionais, mas eu não sei. Eu só sei dar aula para quem já sabe. Eu acho... É que nem o professor de piano. Tem um tipo de professor de piano que vai ensinar como você digita a tecla, que é para o aluno iniciante. E tem o outro professor que o camarada já sabe tocar piano. Mas agora nós vamos enfrentar Beethoven, ou vamos enfrentar Chopin. Eu sou mais esse segundo professor.
camarada já sabe tocar piano. Agora nós vamos nos aprimorar no estilo do autor. Então, eu prefiro dar aula para profissionais, porque eu acabo espantando os iniciantes. Mesmo quando eu dei aula de teatro nas faculdades, a Embi Morumbi, na FAAP, eu dei aula de teatro na Escola Livre de Santo André, dei aula na SP Escola de Teatro, dei aula no Célia Helena, dou aula até hoje no Wolf Maia, há mais de 15 anos, e nunca me dão turmas do início, do primeiro semestre, segundo semestre, porque eu espanto os alunos. Eu falo coisas... Eu queria que você entrasse um pouco mais nisso, porque, na verdade, você traz uma realidade que é muito necessária de ser ouvida e de ser sabida, né? E talvez ali, né, num primeiro semestre, num primeiro ano, a pessoa não esteja preparada. Mas eu gostaria muito que você dissesse o porquê que você acha que espanta as pessoas que estão começando, mas que no meu ver isso é um compartilhamento de uma realidade que muitas vezes é encoberta ou não é dada a importância que é necessária de ser dada. Porque é o seguinte, uma escola, ou qualquer escola, primeiro venha fazer teatro. Venha ver como é divertido. É a primeira fase. Tá certo, é isso mesmo. Venha soltar sua criatividade, venha perder a inibição, venha fazer amigos, venha se divertir. É a primeira fase. Então, tem muitos jogos teatrais, tem muito despertar na pessoa a sua criatividade, despertar na pessoa o seu gosto pelo teatro, sendo que a maior parte das pessoas não vão ficar fazendo teatro. Então, mesmo que a pessoa depois vire advogado, vai ser um advogado melhor, um advogado que sabe trabalhar em grupo e etc. Então, o início dos cursos de teatro são muito lúdicos e tem que ser muito lúdicos, né? Aí depois, chega lá, tem uma hora lá que tem que dividir quem é que vai continuar e quem é que vai... Foi uma experiência, foi uma coisa importante na vida, mas a pessoa não vai seguir carreira. Uhum. Aí que entro eu. Aí que entro eu para fazer essa divisão. Quem é que é do ramo, quem é que não é do ramo. Tá. Né? E aí eu trago algumas realidades sobre a profissão de ator. Por exemplo. E as pessoas ficam um pouco chocadas. Mas eu não posso falar isso para as pessoas no início. Né? Você quer mesmo que eu fale? Por favor. Eu estou ansiosa para chegar nessa parte. Bom, eu não sei quem é o público-alvo do seu canal aí, do seu programa, mas o conselho que eu dou para quem está pensando em fazer teatro é o mesmo que a Fernanda Montenegro dá. Você pode procurar isso no YouTube, Fernanda Montenegro, aprendi com ela. Quando eu vi Fernanda falando sobre isso, eu falei, é isso. Desistam. Eu quero fazer teatro. Você quer fazer teatro? O que você diria para um jovem ator? Desista. Desista. Se você não conseguir desistir, se você não conseguir ser feliz em outro lugar, se você foi amaldiçoado, por assim dizer, com o vírus do teatro, então você volte e se prepare para carregar a sua cruz. Tá? Então, tem exemplos enormes posso citar, a Cleidiáconis. A história da Cleidiáconis é maravilhosa. Cleidiáconis, ela falava assim, eu queria fazer... A Cleidiáconis era irmã da Cacilda Becker. Cacilda Becker, grande estrela do TBC. E a Cleidiáconis era a irmã mais moça da Cacilda, eu estava estudando, ia fazer vestibular para ser dentista, ortodentista, sabe?
E aí eu fui trabalhar, ela falou assim, eu fui trabalhar no TBC como camareira da minha irmã. Eu era jovem, era uma maneira de eu ganhar um dinheirinho, estava com a minha irmã, passava as roupas dela, cuidava do figurino dela, da maquiagem dela. Eu era camareira pessoal da minha irmã e eu ganhava um dinheirinho, mas eu ia ser dentista. Aí, um belo dia, uma atriz ficou doente, uma atriz fazia um papel pequeno, ficou doente e o Daversa ia cancelar a sessão que estava lotada. Aí ela falou assim, vai cancelar? Não. Por que vai cancelar? E a atriz fazia um papel pequeno. É aquele que entra lá para fazer? Aí eu faço. Então ela entrou, era um papel de poucas falas, ela fez, de tanto assistir, só para não cancelar. Aí o Daversa viu, e aí na próxima peça arranjou um papelzinho pequeno para ela, mas ela ia fazer o vestibular para dentista, ela ia fazer vestibular para fazer dentista, fazer vestibular para dentista. Aí chegou no fim do ano, ela estava ensaiando uma peça, ela não fez vestibular para ser dentista e virou atriz. Aí ela fala assim, conclusão da história dela, ela falava assim, então, eu não sei por que eu comecei a fazer teatro. Eu não ia fazer teatro, não sei por que eu comecei a fazer teatro. Mas eu sei porque eu continuei fazendo teatro. Porque era uma cruz que eu tinha que carregar. Palavras da Cleide Arcos. Exatamente. Teatro é uma cruz que você tem que carregar. Você tem que ver se... Eu costumo dizer que você tem que ver se você é doente desta enfermaria. Sim. Todas as profissões você precisa ter determinadas características, né? Então, para ser médico, você tem que ter determinadas características. Aí você vai fazer você está plantão, pronto-socorro no carnaval. Se você é médico residente, início de carreira, está lá, e aí chega faca, baleado, desastre automóvel, vidro no olho, você está lá, plantão médico, etc. Você tem que ser doente de uma determinada enfermaria. Você tem que ter características. Não dá, imagina, se eu chego lá no pronto-socorro, houve um desastre automóvel, entrou vidro no olho do camarada, sou eu que com a pinça vou te... Não dá. Não sou doente desta enfermaria, né? Então, para você ser qualquer coisa, advogado, ator, policial, você tem que ser doente de uma determinada enfermaria. Você gosta daquilo. Uhum. Então, a primeira coisa que você precisa ver é se você é o doente da enfermaria do teatro. Eu chamo de doente porque a Lélia Abramo, uma grande atriz que já faleceu e que trabalhou no Tapa também, ela falava assim para mim, Brian, nós não somos normais. Porque se nós fôssemos normais, a gente ia tratar de viver a nossa vida ao invés de fingir que a gente está vivendo a vida dos outros. Realmente, precisa de uma determinada característica. Né? Precisa ser gente suficientemente obsessiva. Ensaio após ensaio, vá construindo esse mundo ficcional, esse mundo de mentira que é numa caixa preta de teatro, tudo preto, não tem janela. Então, ao invés de eu ir pular de paraquedas, eu fico trancado num lugar escuro, construindo a vida de um paraquedista. Então, a gente tem suficiente obsessão para ensaiar e construir esse mundo ficcional e tem suficiente histeria para você se apresentar em público para muitas pessoas. Então, ela falava, se a gente fosse normal, a gente ia viver a nossa vida. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas, cara, vai viver a sua vida. Entendeu? Se você pode passar sem teatro, passe. Tá? Por algum motivo, nós, desta enfermaria, esta vida ficcional, essa vida combinada que a gente faz nas salas de ensaio, ela nos é mais interessante do que a vida ela mesma. Essa vida sob controle,
eu acho que é um sentimento muito infantil, que nem a criança que quer sempre a mesma história, porque ela controla a história. Uhum. E se você conta a mesma história, mas você conta um pouquinho diferente, ela fala, não, o lobo não falou assim, não. O lobo falou assim. Quer dizer, ela conhece a história e o prazer dela é ouvir a mesma história, dar algum tipo de segurança para ela. Eu acho que o ator do teatro é a mesma coisa, é uma coisa muito infantil e que essa vida combinada, essa vida que você sabe tudinho que vai acontecer, ela nos dá muita segurança. A vida ela mesma, que é muito caótica, muito... né? Então, impressão minha, é um perfil psicológico necessário para que essa vida falsa, essa vida imaginária, seja tão importante ou mais importante que a vida mesmo. Sim. Porque se você gosta da vida mesmo, vai viver. Vai-se embora, vai viver. Né? E ao longo então, da vida artística são muitas renúncias também, né? É tudo. É você ficar trancado no lugar escuro. Ou no playground. Onde quer que seja, você está trancado com um bando de gente combinando uma vida. Né? Então, por algum motivo, isso nos satisfaz muito, ou isso nos dá muita segurança. Ou isso. Eu acho que a maior parte das pessoas vem ser ator por causa da fama. Ver os famosos. Mas a pessoa não é doente desta enfermaria. O que o atraiu foi a fama, mas a pessoa não gosta de ensaiar, Sim. a pessoa não gosta de ter aula, Sim. a pessoa não gosta de burilar este mundo artificial que a gente está criando. A pessoa quer fazer rapidinho, fazer lá meia dúzia de ensaio, porque ela quer apresentar, porque na realidade ela quer ser famosa. O que é outro departamento. É outro departamento. Fama não depende de você. Verdade. Fama não depende de você. Então, é complicado esse negócio. Se você querer ser famoso, é um risco muito grande que você sofre, porque é botar muito da sua felicidade na mão de terceiros. O famoso, eu serei feliz. E quem vai decidir se você é feliz são os outros. Se você é famoso, são os outros. Portanto, quem vai determinar se você vai ser feliz são os outros. Então, isso causa muita frustração e muita infelicidade, no sentido que se você não foi famoso, você tem que gostar do ofício. Você gosta de ensaiar, você gosta de repetir. Né? Ensaio, em francês, chama répétition. Você gosta de repetir, você gosta de detalhar. Ou você quer ser famoso? Se você quer ser famoso, é outro problema, entendeu? É o show business, a fama. O que é a fama? A fama é uma tribo de sei lá quantas pessoas, eu não tenho a menor ideia, mas digamos de 1000 pessoas que estão na mídia, são as pessoas da mídia, e a mídia só fala sobre elas e elas só se frequentam entre si. E você não precisa ser ator para ser famoso. Tem atores, tem atletas, tem cozinheiros, tem cantores, tem garotos de programa, tem garotas de programa, tem artistas plásticos, tem dentistas, tem cirurgiões médicos, tem uma boa cesta de famosos, tem que ter muitas profissões, muitas coisas que são os famosos. Então, se você quer ser famoso, você pode ser dono de uma loja de jeans. Você pode ser outra coisa. Você tem que fazer um marketing pessoal e entrar no hall da fama. Não necessariamente você precisa ser ator, ficar estudando Aristóteles. Se você quer ser famoso, ficar estudando Aristóteles não faz o menor sentido. Está entendendo? Talvez seja melhor você ser um bom cozinheiro, um bom cabeleireiro, e aí começa a ser o cabeleireiro dos famosos, você entra no... Entendeu? É outro departamento, não tem nada a ver com ser ator. Sim. Né? E o teatro, eu estou falando especificamente de teatro, né? Teatro você tem que gostar do dia a dia.
que é você ensaia, ensaia, ensaia. Você gosta disso? Você gosta mesmo disso? Ou você acha tudo muito chato, né? E você quer ser ator para ser famoso, para fazer peça famosa, para fazer peça principal, para estar na novela da Globo, fazendo o papel principal da novela da Globo e ficar famoso. Isso é muita ilusão, né? Uhum. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu antes? Já. Qual é o nome disso? Sorte. Você vai garantir que você vai ter esta trajetória que você admira? O que você pode fazer para chegar lá? A única coisa que você pode fazer é se preparar. Se preparar para, se aparecer uma oportunidade para fazer um teste para a novela, para o filme, você passar. Então, vai tendo aula. Precisa ter muita aula. Precisa ter... Então, o ator ele precisa de um ator de teatro, principalmente, né? Eu vou falar de teatro porque eu não entendo as outras coisas. Calculo que os outros tenham muitas coisas parecidas com o que eu estou falando. Mas o ator ele precisa de muitas técnicas, porque o ator está lá no palco e ele que contracena o texto da peça, Uhum. ele contracena com os outros atores, ele contracena com o público, ele contracena com o cenário, ele contracena com o figurino, ele contracena com a luz. Então, ele precisa entender de muita coisa. O ator precisa... É um tal conjunto de técnicas que ele precisa dominar. Então, ele tem que saber um pouco de estética, um pouco de história da arte, de história do figurino, de luz, de iluminação, de ponto de fuga, para isso ter que aprender... Tem uma história da arte para aprender evolução, a arte abstrata, a arte figurativa, a arte não sei o que, não sei o que lá. Então, o ator de teatro tem que saber cantar. Ele não vai cantar que nem o cantor, mas ele sabe cantar. Ele tem que saber dançar. Ele não vai dançar que nem o bailarino, mas ele tem que aprender a dançar. Eu fiz balé clássico, eu fiz sapateado, eu fiz jazz, eu fiz... E olha que eu não sou ator de musical. Se você quiser ser ator de musical, então você tem que estudar isso ao paroxismo. Mas mesmo para você ser um ator de texto, e você tem que ler muito, você tem que conhecer os textos, tem que conhecer a história da arte, tem que conhecer... Em suma, demora uns 20 anos para você dominar todas as técnicas que você precisa para estar no palco senhor de si. Então, realmente é muito demorado. Não é para quem tem pressa. E eu vejo muitos alunos que eles têm pressa. Eles têm que fazer sucesso logo. Aí você fala, bom, mas então o camarada não quer ser ator, né? O cara quer ser famoso. Tem uma ilusão de que ser famoso é bom. Né? Tem uma ilusão de que... Porque hoje em dia... Se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Imagina. Hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Segundo Freud, para você virar um ser humano autônomo, você precisa cumprir o complexo de Édipo, não é? Você mata o pai simbólico e vira um ser humano adulto, dono das suas escolhas. Mas hoje em dia é muito difícil cumprir o complexo de Édipo porque os pais sumiram. Não tem mais esse pai simbólico para você matar. Porque os pais abriram mão da sua função pai. O pai a função pai é a norma, é a regra, é a lei do pai, que é contra esta lei que você... Os pais hoje em dia são omissos, são ausentes, eles preferem ser amigos dos filhos do que fazer a função pai. Ninguém quer ser o chato que manda, que põe regra, que põe limite, etc. E tal. Então você vê o pai fumando maconha com o filho, você fala, bom, o pai fuma maconha com o filho, ferrou. Com que autoridade ele... Quer dizer, os pais abriram mão de ser pais. Então, isso impediu que os filhos se transformem em adulto. Tanto que a adolescência hoje em dia vai até os 40 anos. Aos 40 anos, a pessoa é adolescente. Porque qual é o complexo que vem antes do complexo de Édipo? É o de Narciso.
na psicanálise que Narciso estava se olhando lá na beira do lago, se achando lindo, até que ele foi lá para aquela encruzilhada, encontrou Laio e matou o pai. Como ele chegou na encruzilhada, Laio não passou, ele não matou pai nenhum, nós ainda é uma sociedade que está no complexo de Narciso. É uma sociedade absolutamente narcisista. É só olhar o Facebook, o Instagram, etc. E tal. E por isso, muito infantilizada até como eu disse, até os 40 anos. Então, muito juvenil. Então, tem essa coisa, quero ser famoso. Qual é a ideia de ser famoso? Os outros vão dizer para você quem você é. Você é o ator fulano de tal. No momento que você é reconhecido como fulano de tal, você passa a ser alguém. Uhum. Então, a questão da fama é uma questão de um ego que não se estruturou inteiramente. Eu preciso ser famoso para ser alguém. Ao passo que, se você for um adulto com um ego estruturado, eu não preciso ser famoso para ser alguém, eu sou alguém. Sim. Independente de ser famoso ou não ser famoso. Mas, então, tem muito esse conflito, eu acho. Então, as pessoas procuram ilusoriamente a fama para serem alguém. Só que a fama é uma cadela. A fama é a desgraça. A fama é você perder o seu anonimato, de você não poder ir no restaurante, de você, conforme for, você não pode ir na rua, você fica um prisioneiro dentro de casa. Você não pode ir ao cinema, você não pode... Você perder seu anonimato, e o ator vive de observar o mundo, mas ele não pode observar o mundo porque no momento que ele chega num lugar, lá, chegou a Suzana Vieira. Então, as pessoas vão ficando reclusas, as pessoas não vão podendo sair de casa, só conseguem quando viajam. Uhum. Quando viajam, vão para um lugar onde a novela não passa. Maravilhosa essa observação. Agora, se você é um ator internacional, um artista internacional, que nem o Prince, que nem o Michael Jackson, você pira, você enlouquece. Tem vários amigos que não podem sair de casa. Estava jantando com um deles, assim, o Dalton Vig, estava jantando com o Dalton Vig, ele estava com um prato assim, com um talher assim, uma moça segurou o braço dele e falou assim: você, Dalton Vig, tira uma foto comigo? Ele falou assim: tiro, mas deixa eu dar essa garfada. É complicado. As pessoas invadem o seu almoço, invadem o seu jantar, invadem... ao ponto de que, quando eu preciso vê-lo, eu tenho que ir na casa dele e não sair de casa. Só para dar um exemplo, porque ele é muito meu amigo. Então, a fama é uma coisa horrível. Sim. Brian, eu queria pegar Ser um famoso gancho... mesmo é uma coisa horrível. Eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, né, de não sair de casa. Me ocorreu aqui, eu queria saber qual que é a sua visão, né, para o teatro pós-pandemia, né, tanto para os grupos, para os atores. Isso antes de eu encaminhar para o final, fazer minha última pergunta. E fazer um paralelo com a cena do teatro aqui em São Paulo, já antes da pandemia. Então, fazer uma comparação da sua perspectiva, se você acha que vai ter alguma mudança, como é que você vê isso, enfim. Olha, o teatro, a profissão de ator foi de 78. Foi instituída em 78, a profissão de ator não existia. Uhum. E a lei que regulamentou, de 78, diz que é uma profissão a nível técnico, que nem um técnico de enfermagem, etc. E tem o tal do DRT. DRT quer dizer Diretório Regional do Trabalho. Então, você tem que se formar e tirar seu número no Diretório Regional do Trabalho para você ser um profissional de arte cênica. A invenção do DRT, eu tenho muitas dúvidas sobre a invenção do DRT. Eu não sei se não é um corporativismo da classe teatral para a reserva de mercado. Porque eu não sei se... Tá travando? Não? Tá. Você travou para mim. Mas tá normal.
Eu não sei se não é um corporativismo da classe teatral, de reserva de mercado, porque, teoricamente, entraria na liberdade de expressão. Se eu quero contar uma história em cima desse tablado, se você quiser pagar para me assistir, problema meu, problema seu. Imagina se os escritores dissessem que você só pode escrever se você tiver o registro de escritor, para isso você tem que ter feito um curso de letras e eu quero contar o que eu quiser falar e publicar, seria problema meu. Então, eu tenho algumas questões com o DRT, que eu entendo o motivo do DRT, mas o DRT teve uma coisa muito ruim. O DRT acabou com o teatro amador. Porque o teatro, o que seria o amador, tirou o DRT e virou o que seria profissional. Então, na realidade, se profissionalizou o teatro amador. Então, das 280 peças que estão em cartaz em São Paulo, 240 são amadoras. Profissionais tem 40 ali. Então, mas o camarada jura que ele é profissional. Então, o que a gente acaba, não tem separação do joio e do trigo, acaba sendo que tem muita peça ruim, uma peça mal feita. Nada contra você fazer teatro amador ou ir assistir teatro amador, desde que você saiba que você está indo ver uma peça de teatro amador. Não tem problema nenhum. Agora, você acha que está indo ver uma peça de teatro profissional, chega lá, os atores não sabem falar, os atores não sabem minimamente seu ofício, porque hoje em dia, como a pressa, né? Então o camarada faz um curso de 3 meses de bufão e já faz, e vão fazer as 3 irmãs bufão. Então eles pegam, fazem as 3 irmãs bufão, é uma coisa horrível, porque eles não sabem a técnica de bufão, eles não sabem tcheco, eles não sabem nada, eles querem se exibir, dão uma ensaiada rapidinho. Então, de um modo em geral, o panorama teatral, embora seja muito palpitante, porque tem muito grupo, muita gente, de um modo em geral, tecnicamente é muito fraco. Então, a impressão que eu tenho hoje em dia é você vê em cartaz em São Paulo peças que você não veria em cartaz em nenhum lugar do mundo. Não teria qualidade suficiente para estar em cartaz em Londres, em Nova York, em Buenos Aires. Então, eu sou um pouco reticente sobre a qualidade do teatro que a gente tem. E com a pandemia, então, é só você ver as lives, né? E tem peça em casa, está todo mundo apostando e tentando ver o que é, e a maior parte das coisas é ruim. É muito ruim. Muito ruim. Tudo bem, ninguém sabe ainda, mas tem umas coisas que você fala, pelo amor de Deus, a pessoa nem parou para pensar, a pessoa resolveu, quero me exibir, tal da fama. Porque podia falar assim, bom, dado que o formato é esse, vamos fazer experimentos, vamos ensaiar, vamos ver se é melhor assim. Enfim, vai ter que começar a descobrir como seria esse teatro online, se é que podemos chamar de teatro, é um híbrido entre cinema e teatro, porque tem uma câmera. E eu não sei, tá para ser descoberto ainda, tudo bom. E deve ter gente bacana pensando sobre isso, estudando sobre isso, vai ver que chegar daqui a tempo a um formato interessante, mas a maior parte do que você vê não é gente nem que está pesquisando isso. A gente está fazendo porque está fazendo, porque eu estou em casa, então ele liga lá e fala assim, agora eu vou recitar. Aí, de Cecília Meirelles, e não sabe o que o poema está querendo dizer, não sabe recitar, não sabe falar português. É simplesmente uma coisa horrível, é uma janela de exibição, né? Então, eu não sei como é que vai ficar esse teatro pós-pandemia, acho que ninguém sabe ainda. E acho que, em algum lugar, pessoas estão fazendo experimentos que podem resultar num outro tipo de arte, uma arte pop, uma arte pós-moderna, uma arte integrativa, sei lá como seria, mas não é o que eu estou vendo a maior parte das pessoas fazerem. E eu acho que só vai voltar ao normal, assim, o teatro como eu o conheço, que precisa de aglomeração de gente,
vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Talvez depois da vacina. Esse teatro vai demorar. Vai demorar. Não é esse ano, talvez não seja ano que vem, para você poder botar 500 pessoas numa plateia para assistir uma peça de teatro, né? Como eu não consigo nem pensar em formular né, esse novo formato que seria, sei lá, do teatro online, não sei que nome vai ter. Acho que tem que ser gente mais, tem que ser gente, acho que tem que ter feito um pouco de cinema também. Acho que tem que ser um híbrido de gente que fez teatro e cinema e sabe sobre corte, angulação de câmera, se a câmera ficou aqui, tem que ser um misto de... Deve ter gente fazendo isso. Pode ser que se chegue a resultados interessantes, mas precisa de um conhecimento que, na realidade, nós do Tapa nós não temos e não vamos começar a estudar cinema agora para isso. Tem que ser gente que transita, eu acho que nesses dois mundos. Sim. Entre o mundo de teatro e o mundo de direção de cinema. Entenda de corte, entenda de iluminação, entenda de posição de câmera, entenda dessas coisas. Então, nós do Tapa vamos ter que esperar o teatro voltar a ser como antigamente. Eu acho que um dia ele vai voltar, enquanto os mais modernos têm um campo de experimentação interessante aí. Agora, seja rigoroso com você, né? Vê se o seu produto é bom, vê se esse trabalho, esse teatro que você está fazendo em casa, se é legal, ou se você só está se divertindo, se exibindo, e na realidade é uma jossa. Sim. É bem isso mesmo. E, Brian, encaminhando aqui para o final e aproveitando a tua fala, né, de que o Tapa vai precisar aguardar a retomada do cenário em que as pessoas possam estar presentes, eu queria saber, né, honrando toda a história que o grupo tem, a importância que o grupo tem, como é que as pessoas podem fazer para ajudar o Grupo Tapa hoje? Muito obrigado por essa pergunta. Nós estamos com uma campanha chamada SOS Tapa. Tá. Ajude o Grupo Tapa a não fechar as suas portas. Então, nós, no site do grupo, né, que é grupotapa.com.br, você encontra os grupos de estudos online que nós estamos fazendo, porque a gente está fazendo grupos de estudos online. Você se matricular num grupo de estudos online é uma maneira de ajudar, só que são grupos de estudos mais teóricos, né? Claro. Então, o Eduardo Tolentino está dando 2 grupos de estudos, eu estou dando 2 com o Guilherme Santana. Então, Então, uma das maneiras se você é profissional, o Eduardo Tolentino faz um até que não é para profissional, você pode ser estudante, ou pode ser historiador, ou pode ser, porque ele vai fazendo uma dramaturgia comparada. Então, ele vai comparando os autores, etc. e tal. Então, você pode entrar nos grupos de estudo, ou então, na campanha SOS Tapa, existem 2 maneiras. Ou você fazer uma doação pura e simples, de qualquer valor. Foi tão bonitinho, a gente teve uma doação de uma menina de R$3. Olha. Lindo. Ela deu o que ela tinha, R$3. E tem doações de gente que dá quantias mais altas, quantias altas até. Então, você pode doar alguma coisa ou você pode comprar os ingressos antecipados das nossas peças. A gente estava com uma peça chamada De Todas as Maneiras, que é a do Albi, que estava fazendo muito sucesso na Aliança Francesa, tinha acabado de estrear. Lindíssima, por sinal. Você viu, né? Vi. E tivemos que interromper. No dia 15 de março, a gente interrompeu. Mas vai voltar ao cartaz. Então, você pode comprar ingressos antecipados, de todas as maneiras que chamar. A gente estava produzindo uma outra peça chamada Um Picasso, e que estava há 15 dias da estreia. Já tinha cenário, já tinha figurinos, os atores já estavam há 15 dias da estreia. Tivemos que parar esse Um Picasso e, na sequência, a gente ia fazer o Papiguirte, do Vianinha. Então, você pode comprar ingresso de todas as maneiras, o Um Picasso, o Papiguirte,
E você tem umas contrapartidas. Se comprar o ingresso agora, depois você ganha também um vídeo, você ganha, sei lá, um livro. Tem várias coisas lá que você pode fazer que nos ajudaria a não fechar as portas aí ao longo desse ano, porque está difícil. Com certeza. Está difícil. Com certeza. Incentiva todos a entrar no site e olhar e participar, porque tem um material muito valioso e é um grupo que precisa continuar em pé para disseminar toda a arte maravilhosa que vocês produzem. A gente fez uma campanha pelo Instagram, quem quiser olhar, mais de 130 artistas deram a sua contribuição, porque o Tapa sempre se misturou. Né? Uhum. Então, tem gente que vocês não têm a menor ideia que passaram pelo Tapa e que está lá. O Tapa, mais do que um grupo, é uma comunidade. É uma comunidade Tapa de gente que é uma ideia. Né? O Tapa é uma ideia. Lindo. Então, quem puder ajudar o Grupo Tapa a não fechar suas portas, nós agradecemos. Qual que é o site de novo, Brian, por favor? É grupotapa.com.br. Maravilhoso. Brian, muitíssimo obrigada por essa entrevista tão rica, pelo teu tempo. Te agradeço demais. Tá, espero que eu não tenha espantado demais os jovens atores. Só na medida certa, Brian. Tá bom. Obrigada, viu? Um beijo grande. Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com o ator, diretor e professor Brian Penido Ross. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana.